Lembrando, né, que o Corinthians não vai ter o Félix Torres, né? E o América de Cali também tem um desfalque importante. O Éder Balanta, um volante importante, um dos jogadores mais importantes da equipe colombiana, sofreu uma lesão muscular no quadril e sequer viajou para o Brasil para esse jogo contra a equipe do Corinthians. Será o quarto duelo da história entre Corinthians e América de Cali. Só lembrando, né, o Kaká até citou, no jogo lá em Cali, 1-1, o Corinthians entrou em campo com uma equipe totalmente alternativa, né, até o Héctor Hernandes quase acabou marcando um gol. No segundo tempo, né, o então técnico Ramon Dias procedeu a algumas alterações e o Corinthians conseguiu o empate naquela ocasião. O Carrijo jogou demais. Vamos à escalação do Corinthians para o jogo desta terça-feira à noite contra o América de Cali. Hugo no gol, Mateuzinho, Kaká, o André Ramalho que acabou de falar e o Anrileri. No meio-campo, Ranielli ou Maicon, Martínez ou Charles, Carrijo ou Bidon e Coronado ou Romero. E no ataque, Memphis Depay e Yuri Alberto, essa dupla que tem 54 participações em gols. É uma dupla realmente muito interessante para o Corinthians desde a chegada do jogador holandês ao Brasil, Carlos Fernando. Muito bem. Ô, Rosen, sabe que eu vi você na hora do almoço passando informações nos principais jornais da Band, aqui do Band Esportes e tal. Aí eu fiquei imaginando o que o Rosenberg ficará fazendo aí na Zona Leste. Será que ele vai passear para conhecer um pouquinho melhor a região? Mas você já deu a resposta. Você estava fazendo comprinhas no supermercado junto com o Anderson, no shopping junto com o Anderson, é isso? Não, Kaká, muito pelo contrário. Eu adoraria poder fazer compras no Shopping Itaquera. Aliás, um shopping delicioso. Recomendo a todos, né, que venham aqui ao extremo da Zona Leste, que é um shopping super completo, é um shopping muito agradável. Mas como a gente teve participações ao vivo em horários distantes, né, o nosso primeiro ao vivo foi 1h, o segundo foi só às 4h, nós aproveitamos esse horário, né, entre 1 e 4h, para almoçar e conhecer um pouco desse delicioso shopping, o Shopping Itaquera. Foi isso que aconteceu. Muito bem. E você já estava encapotado, hein? Hora do almoço estava fazendo calor em São Paulo. Agora baixou e bem a temperatura, né, Rosen? Não, já está. Eu vou falar a verdade, eu disse já no G4, né? Eu estou com esse casaco aqui porque eu estou com um mapa de pressão, né? Então, fica um volume aqui. Então, para tampar o volume, né? Para que ninguém possa ver esse volume aqui na região da barriga, aqui embaixo da barriga, eu coloco esse casaco, que é do Band Esportes, um casaco maravilhoso, um casaco vistoso, que me protege já, até porque agora a temperatura está baixando, a gente deve estar na casa dos 20, 21 graus mais ou menos, Kaká. Temperatura 21 graus. E a sua pressão está em quanto? Olha, a primeira do dia estava em 11/9. Quero ver a hora que sair gol do Corinthians aí. À noite, né? Vai subir a pressão do Rosen. Rosenberg, bom trabalho para você. Sempre um grande prazer tê-lo conosco aqui. Grande amigo, figura, um repórter espetacular, o nosso Marcelo Rosenberg. Bom trabalho, viu, Rosen? Kaká, um abração grande para o Gustavinho também. Sou muito fã do Gustavinho, do pai dele, Vanderlei Ribeiro. Sempre estou perguntando do Vandeco, né? O grande narrador que trabalhou com você, inclusive, né, Kaká? Pronta recuperação para o Vandeco. Torcendo muito aqui e para o Bernardo Ramos também. Bom trabalho, bom trabalho. Cuide da sua pressão, não deixe subir muito hoje não, por favor. Obrigado, Marcelo Rosenberg. Com relação ao Vanderlei Ribeiro, grande figura, um grande amigo também. E a gente está junto aí, orando muito, torcendo pela recuperação do papai aqui, do Gustavinho. Em relação ao jogo, Berna, a gente pode pôr, inclusive, Chiquinho, por favor, de novo, a escalação do Corinthians para o jogo de logo mais. E tem torcedor soltando rojão pela ausência do Félix Torres, que acha que é um grande reforço ele não jogar no time. Mas tem o Kaká também, vamos ficar de olho no Kaká, né? A questão dos zagueiros do Corinthians sempre é melhor aquele que está no banco. O André Ramalho apenas me parece, que ganhou a posição como zagueiro central. O quarto zagueiro deve ser o Gustavo Henrique, só que ele está machucado, né? Então, mas assim, nenhum dos dois traz confiança, a torcida. É uma zaga mal feita do Corinthians, foi mal planejada. Foram jogadores mal contratados para a defesa do Corinthians. Dito isso,
Eu me apego à escalação do Dorival no jogo contra o Internacional no último sábado, né? Em que ele mudou, para mim, de forma até surpreendente, a forma de o Corinthians jogar. Eu imaginava que ele fosse colocar um losango no meio de campo, né? A gente debateu amplamente isso aqui no Bola Rolando, mas ele entrou com uma segunda linha de 4, né? Com o Carrilho bem aberto pela direita, o Romero bem aberto pela esquerda, Martínez e Ranielli à frente dos zagueiros. Então ele montou uma linha de 4 com 2 jogadores à frente, um 4-4-2, bem à moda antiga mesmo. E deu certo naquele jogo. Em que pese o fato de o Corinthians ter sofrido, principalmente quando houve uma mudança, né, de posicionamento do Fernando no time do Internacional. Deixou de ser um terceiro zagueiro e virou um meio-campista, o que de fato ele é. Então, assim, é a única amostragem que a gente tem. Porque o jogo contra o Novo Horizontino, o Corinthians entrou com o time reserva, praticamente, né? E venceu, mesmo assim, de forma competente. É difícil lá no Jorge Ismael de Beazzi, com o gol do Hector Hernandes, né? Que está começando a fazer gol com a camisa corintiana. Então fica meio difícil a gente imaginar como esse Corinthians vai se postar diante do América de Cali. O Rosenberg trouxe uma informação muito importante, que é a ausência do Éder Balanta no jogo, né? Meio-campista super experiente, campeão de Libertadores pelo River Plate e tal, mas ainda assim é um time que tem muita qualidade no meio de campo. Você tem o Juanfer Quinteiro, que acabou com o Corinthians no ano passado jogando pelo Racing, né? Na Sul-Americana, jogador de Copa do Mundo pela seleção da Colômbia. E tem o Carrascal também, que é muito bom jogador. E tem muita experiência na zaga com Boca Negra. 38 anos, um colombiano que foi campeão de Libertadores já pelo Nacional de Medellín. Então, assim, é um time muito cascudo esse do América. Sabe aquele time que vai olhar para a arena, para a torcida e falar, bom, beleza, vamos jogar. Vamos jogar. Esse é o time do América de Cali. Não é aquele time que vai ficar intimidado, olhar para aquela atmosfera e pensar, putz, o que eu estou fazendo aqui? Sabe? Não, pode até perder o jogo, acho que o Corinthians ganhou o jogo. Porque empatou por 1-1 lá na Colômbia. Mas é um time cascudo esse do América de Cali, sem dúvida nenhuma. O resultado do Corinthians não é vitória, porque se perder hoje ele está fora. Cacá, são mais 3 jogos, né? O Corinthians tem uma vitória, um empate e uma derrota, perdeu para o Huracan na estreia da Copa Sul-Americana. A gente lembra aqui que na Sul-Americana, diferente da Copa Libertadores, só classifica um de cada grupo, depois os segundos melhores colocados aí tem um play-off aí para definir quem é que segue. Então, assim, é uma partida difícil, o Corinthians não pode pensar em outro resultado, senão a vitória, vai estar jogando em casa, promessa de casa cheia. O Berna trouxe essa informação aí, que o América de Cali é um time cascudo, mas o Corinthians também é. O Corinthians tem jogadores experientes e se jogar o que jogou contra o Internacional, vence a partida aí com o pé nas costas, Cacá, porque foi a Colômbia e não se intimidou. Foi a Colômbia, não se intimidou, trouxe um empate para casa. Então, eu acho que o Corinthians vai sair com um bom resultado hoje lá da Arena. Agora, o Gustavinho está falando do jogo contra o Inter. O jogo contra o Inter é o seguinte, estava 2-2 quando o Bruno Henrique foi expulso. Foi expulso. Também tem esse detalhe. Para mim, ele foi bem expulso. O Ivan Drago discorda de mim. Eu acho que não deveria ter sido expulso. Eu acho que ele foi bem expulso. Também acho que ele não deveria ter sido expulso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, estava 2-2. O Internacional, todo mundo sabe a força do time do Roger Machado. Quer dizer, no terreno hipotético, poderíamos ter outro jogo se o Inter fosse 11 contra 11. Mas a gente precisa lembrar que, inclusive, um comitê internacional, eles não validariam o pênalti, mas validariam, por exemplo, o gol do Yuri Alberto, que o Mateuzinho, o árbitro voltou o lance e deu a falta. O próprio lance do gol do Memphis também, eu achei ali discutível, achei que poderia ter dado, apesar de ter achado que ali foi um pouco mais falta do que o lance do Mateuzinho. Então a gente precisa lembrar isso também. O Corinthians fez 6 jogos na partida, 6 gols na partida, 2 foram anulados, Cacá. Então a gente precisa olhar para esse lado também. O Yuri Alberto fez